Vamos abrir lá em Gênesis. Nós iniciamos uma nova série, né? Criação, queda, redenção e consumação. Na verdade, irmãos, esse tema, criação, queda, redenção e consumação, é o tema unificador de toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala de criação, queda, redenção e consumação. Qualquer livro da Bíblia fala exatamente esse tema. Mas nós estamos estudando esse tema no livro de Gênesis, no livro do início, livro dos princípios. E nós estamos no nosso terceiro sermão nessa série, amém? Gênesis 1, dos versículos 3 ao 5 nessa manhã. E nós vamos meditar, irmãos, sobre esse Deus pessoal, eterno, governador, criando o primeiro dia. E o que a gente aprende aqui nesse trecho aqui da palavra do Senhor, amém? Portanto, Gênesis 1, dos versículos 3 ao 5, amém? Como ainda está muito no início, eu vou pedir para vocês lerem a partir do versículo 1, tá bom? E a palavra do Senhor diz assim, sentado mesmo como estamos e com toda a reverência à palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que ela gere edificação em nossos corações. Que possamos crescer, Senhor, ouvir a Tua voz e pela Tua palavra viva, sermos transformados em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos calmamente nos aprofundando nas maravilhas do Criador, nas maravilhas da palavra de Deus. Inicialmente nós falamos de um Deus, irmãos, que é antes da criação, um Deus de toda a eternidade, que na eternidade esse Deus nos escolheu, uma vez que a Bíblia fala que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, sem céu, sem sol, sem terra, sem lua, sem ser humano, o Senhor nos escolheu na eternidade, louvado seja Deus. No domingo passado, irmãos, nós trabalhamos aqui o versículo 1 e o versículo 2. E hoje nós falaremos sobre esse Deus de toda luz, esse Deus que fala e acontece. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que fala e acontece. Não importa quanto tempo passe, o que Deus fala, acontece. Seja de imediato, seja para se cumprir centenas e centenas e milhares de anos depois. Por exemplo, esse Senhor, essa Trindade Santa que nos escolheu antes da fundação do mundo, no século 20 e no século 21, se cumpriu o que foi decretado na eternidade. Céus e terra podem passar, mas antes que isso aconteça, todas as palavras do Senhor se cumprirão. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Amém? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de ser vazias. As minhas palavras vão se cumprir, diz o Senhor. Portanto, irmãos, esse é o Deus inteligente, pessoal e eterno e criador que nós vemos aqui no Gênesis. É maravilhoso, irmãos, a gente estudar o Gênesis, porque vocês conhecem aquela expressão bem popular? Deus, irmãos, é demais.
Deus é um espetáculo na sua criação. Porque, irmãos, Deus é o artista por excelência, Ele é o criador por excelência, Ele é o dono de toda a ciência. Deus aqui, irmãos, em Gênesis do 1 até o 3, simplesmente Deus, Ele se apresenta aqui, irmãos, como o criador do tempo, o criador do espaço e o criador da matéria. Todas estas coisas existem por causa do Senhor. No princípio, ou seja, no princípio, no início da eternidade, Deus cria o tempo. Deus é o criador, o autor e o sustentador do tempo, épocas, gerações. Tudo está na mão do Senhor até o dia que Jesus voltar. Deus é o criador, irmãos, do espaço, porque simplesmente Ele é o criador dos céus. E quem criou os céus tem o espaço, tem o domínio do espaço em suas mãos. E Deus é o criador da matéria. Ele disse que Ele criou os céus e a terra. Portanto, irmãos, o nosso Pai, Ele é o criador do tempo, do espaço e da matéria. Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Esse é o nosso Criador. No princípio, Deus cria o tempo, Ele cria o espaço, porque é o Criador do céu. Ele cria a matéria, porque Ele é o Criador da terra. E aqui estão os elementos básicos para tudo que vai acontecer na criação. Deus primeiro forma, aí depois Ele enche. Por isso que, por exemplo, no versículo 1 aqui, no versículo 3, Deus disse, haja luz e houve luz. E lá no quarto dia, Deus dá forma a toda essa beleza do primeiro dia da criação, estabelecendo para haver o sol, para ver a lua, as estrelas e por aí vai. Nós veremos tudo isso calmamente. Mas, irmãos, após a criação inicial, versículo 1 e 2, Deus está aqui completando o universo. E à medida que Deus vai separando as coisas, Deus dá nome para cada coisa que Ele cria. Ele fala, aquilo acontece, Ele dá nome, e aquilo, sempre Deus fala que aquilo é bom. Então essa é uma estrutura maravilhosa que a gente vê no Gênesis, irmãos, de um mundo que não surgiu de uma explosão, que não surgiu de um acaso, como nós já falamos. Mas nós vemos aqui, irmãos, a narrativa de Moisés é uma narrativa muito bem ordenada, onde em tudo aquilo que Deus faz, há uma declaração de Deus, há uma ordem, há um relato de que aquilo que o Senhor falou acontece, há uma avaliação, aquilo que Deus falou para acontecer e acontece. Deus fala que aquilo é o quê? Bom, e tudo isso acontece num tempo cronológico. Há a narrativa aqui já do primeiro dia, de manhã e tarde, o primeiro dia, no versículo 5. Então, irmãos, à medida que Deus separa as coisas, Deus dá nome a elas, Deus avalia estas coisas, e tudo isto mostra, irmãos, os atos de domínio do Criador. Que o nosso Deus é um Deus que domina sobre a criação. Que o nosso Deus é um Deus que tem poder sobre todas as coisas que há sobre a criação. E que o nosso Deus, irmãos, é um artista por excelência. A arte pertence ao Senhor. Não tudo que a gente chama de arte hoje. Porque a arte foi contaminada pelo pecado. Não é verdade, irmãos? Mas a arte pertence ao Senhor. E isso não é sem propósito, irmãos. Toda essa narrativa ordenada aponta para um Deus
planejador, um Deus ordenado também. E até na criação do homem a gente vê que segue a mesma linha de raciocínio. Porque também o homem, nós veremos mais para frente, o homem quando é criado à sua imagem e semelhança, também ele segue esse padrão. Evidente que não criando, porque quem cria é Deus, mas Deus dá domínio ao homem sobre a criação. Deus manda Adão dar nome aos animais. Coisas que Deus criou, Deus dá ao homem domínio. Deus como regente criador, o homem como subregente, dominando a criação do Senhor. Deus como regente, cuidando de todas as coisas, estabelecendo os mais determinados papéis. Então, irmãos, a gente vai aprender muito aqui no livro de Gênesis. Agora, tendo em vista que Deus é o Criador, irmãos, Deus tem o direito de dar às coisas o nome que lhe aprouver. Por isso a gente vê aqui Deus falando, haja luz e houve luz. E a gente vê aqui o Senhor chamando a luz de dia. Deus batizou assim, a luz é chamado de dia. E as trevas é chamada de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Por que, irmãos, essa narrativa? Porque para os judeus, irmãos, o dia começa diferente do que é para nós, não é? Então, o dia começa às 6 da manhã para um judeu, e o dia vai terminar, o que para nós é às 18 horas, aí acaba o dia, né? E aí, às 18 horas, já é o outro dia, às 18, o dia que vem, ele inicia nas trevas, mas ele termina na luz. Por isso essa expressão, houve tarde e manhã. Para nós seria mais comum dizer assim, houve manhã e tarde. Mas para o judeu é diferente. Então, para que os ouvintes originais, né, a quem Moisés estava escrevendo, aqueles que habitariam na terra de Canaã, eles precisavam entender como era na cabeça deles lá. Então, irmãos, essa palavra dia provavelmente se refere a um dia literal. Moisés está narrando de forma literal aqui um dia de 24 horas. Foi Deus que estabeleceu, irmãos, que o dia tivesse 24 horas. Tá? Foi o Senhor que estabeleceu desta forma. Deus é sábio e perfeito quando estabeleceu o dia em 24 horas. Mas a gente sempre diz assim, né? 24 horas para mim é pouco, pastor. Sabe por que é pouco, irmãos? Porque o pecado afetou até o nosso uso do tempo. Nós usamos mal as 24 horas que Deus nos dá. E isso é uma tragédia que nos leva a tanta ansiedade, ativismo, depressão. Eu não vou conseguir, eu tenho que entregar aquela guerra. E tudo isso, irmãos, é porque esse mundo jaz no maligno. Mas em Cristo, Paulo vai nos dizer em Efésios que a gente pode remir o tempo. Em Cristo a gente pode ter a sabedoria do alto para usar da melhor forma as 24 horas que o Senhor nos concede. Amém? Então, com a sabedoria da palavra do Senhor, nós podemos crescer nesse entendimento e nessa área. Irmãos, tem um campo de discussão enorme aqui nos primeiros versículos de Gênesis, se a terra é antiga ou se a terra é velha. Tá? Então vai ter teólogos que vão dizer que a terra ela é extremamente velha. E aí é aquela ideia que nós ouvimos, porque essa pedra aqui tem 1 milhão de anos. Já ouviram isso? Inúmeras reportagens, não é verdade? Porque esse animal aqui viveu há 500 mil anos. Então isso é muito debatido, tá certo? Como também existe a teoria da Terra jovem, o que não passaria de 10 mil anos.
de idade. Então, pastores, teólogos, comprometidos com a palavra do Senhor, irmãos, vão ter algumas divergências nesta área. Particularmente, eu sou mais inclinado a ficar com aqueles teólogos eruditos que acreditam na teoria da terra jovem. Tá? De que o ato da criação, Adão, os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, até Cristo, os apóstolos, até hoje não passa de 10.000 anos. E que todas estas questões, irmãos, científicas de milhões, milhões e milhões de anos, não passa de mera especulação de quem faz a ciência sem o Criador, de quem quer praticar a ciência sem conhecer o dono da criação e o autor da ciência. Mas ainda assim, irmãos, há inúmeros argumentos sobre um argumento, sobre uma ideia e sobre outra ideia. Mas o nosso foco não é discutir isso aqui, irmãos. O nosso foco é sermos edificados pelo nosso Deus Criador nessa manhã. E o que eu quero que nós entendamos, irmãos, é que o poderoso Criador, Ele entra em ação no primeiro dia aqui para ensinar princípios de domínio, de inteligência, princípios de separação. Deus separa o dia da noite, Deus separa a luz das trevas. A gente vai ver que isso é uma marca em toda a criação do Senhor, e nós vamos ver o que esse princípio da separação tem a ver com a nossa vida. O que o distanciamento de luz e trevas tem a ver na história da palavra do Senhor, não só na história da criação, mas na história da redenção. Fato é, irmãos, que Deus, em primeiro lugar, Ele dá forma à sua criação. Uma primeira lição que a gente aprende no texto aqui, irmãos, é que o poder de realização, é sobre o poder de realização de Deus. Deus fala e acontece. Deus dá forma à criação. Existe um padrão nas atividades de Deus, irmãos, durante a semana da criação. Primeiro Deus forma, aí depois Deus enche. E Deus até aqui fez os céus, a terra, as águas, e agora Ele começa a dar forma de vida apropriada. É exatamente também como quando Deus cria o homem. Deus forma o homem e depois sopra no homem o quê? O fôlego de vida. Primeiro Deus dá forma, depois Deus enche. É assim na criação. É assim quando Deus criou o homem, irmãos. Louvado seja o Senhor. Quando a Bíblia fala que Deus soprou no ser humano e o ser humano se fez alma vivente, irmãos, ali significa que nós somos a imagem de Deus, que nós somos seres espirituais, diferente de qualquer bicho, diferente de qualquer animal, diferente de tudo da criação, irmãos. Nós somos seres feitos para nos relacionar com o Criador. Louvado seja Deus. Mas isso nós veremos mais para frente também. Mas, irmãos, a Bíblia diz aqui que tudo que Deus fez, Deus disse: haja luz, houve luz. A luz Ele chama de dia, as trevas Ele chama de noite, e a avaliação divina é que isso é bom. Deus olha esse princípio de separação e diz: é bom. Por quê, irmãos? A criação já nos oferece uma admiração, uma experiência, uma certeza do atributo da bondade de Deus. Tudo que Deus faz é bom. É bom, irmãos. Porque é tudo de acordo com a sabedoria de Deus.
tudo de acordo com a natureza do próprio Deus. E quando o texto diz aqui, irmãos, que Deus viu que aquilo era bom, é bom para o propósito que vai servir. É bom para o propósito que aquilo vai oferecer para a humanidade. Deus faz coisas boas com propósitos, e tudo está nos limites de Deus. Com o nome que Deus dá, com a providência que Deus determina. Agora é interessante, irmãos, que essa ideia de Deus fazer o que é bom, isso tem muito a ver, irmãos, com crente. Porque é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, ele vai dizer daquele povo que roubava, mas que agora não rouba mais, ou seja, o crente que era filho do diabo agora é filho de Deus. O crente que era das trevas agora disse Deus, haja luz, e o crente se converteu. Então, Efésios 4:28 vai dizer, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom. Olha só, o crente regenerado, redimido, a sua nova vida em Cristo é para fazer aquilo que a gente viu que Deus fez lá na criação. Deus fez o que é bom. O crente deve fazer o que é bom com as suas mãos, porque essa é a vida do redimido. Essa é a vida do chamado pelo Senhor. E a Bíblia diz assim, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo, fazendo o que é bom com as mãos, fazendo o que é útil, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Irmãos, se a gente vai ver no início que o trabalho de Deus é bom, proveitoso e acode o necessitado, tudo quanto Deus fez foi bom. O trabalho de Deus foi bom, e foi bom para servir a humanidade. Quando a gente olha para Cristo, o trabalho de Cristo foi bom. Gênesis 53:11 diz assim, que o Pai verá o trabalho do Filho, o penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, porque o trabalho de Cristo foi bom para acudir o necessitado, para acudir os pecadores. E da mesma forma, irmãos, Cristo nos transforma para seguirmos as suas pisadas, fazermos com a vida aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que serve ao Senhor, aquilo que serve ao nosso irmão, aquilo que glorifica a Deus. Não podemos fazer com as mãos o que é mal. Isso não é da natureza daquele que nos redimiu, irmãos. Mas fazer aquilo que é bom, aquilo que glorifica o Senhor. Portanto, perceba, irmãos, como um princípio de Gênesis tem tudo a ver com o redimido, com a nova criação, com a nova criatura. O trabalho do cristão também é para acudir o necessitado, assim como a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo é boa e acode o necessitado. A obra do cristão, irmão, serve o mesmo propósito, o mesmo serviço e a mesma utilidade. Portanto, é importante nós pensarmos e avaliarmos se o que fazemos é bom, se o trabalho que realizamos é bom. Porque, irmãos, um trabalho bom honra a Deus. Um trabalho mau não honra a Deus, o nosso Criador. E a gente vai ver no Gênesis tanto uma avaliação, quanto ligado com isso, um aspecto cronológico. Certamente o Senhor nos ensina aqui, irmãos, façamos de acordo com os dias que Deus nos dá, façamos o bem, façamos o bom, façamos aquilo que é da natureza de Deus, e que agora, irmãos, nos alcançou pela graça, uma vez que agora nós pertencemos ao Senhor.
Então, irmãos, essa apresentação da Semana da Criação não é só um conhecimento intelectual da narrativa da criação, mas permite ao povo da aliança imitar o seu Criador, tanto em seu padrão de trabalho, quanto em seu padrão de descanso. E nós veremos isso. Deus é um Deus de trabalho, Deus é um Deus de descanso. 6 dias é de trabalho e 1 dia é para descanso. Nós veremos isso, como isso é importante para o povo de Deus e como isso é negligenciado no dia do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, nós veremos também aqui, nesses poucos versículos, a sabedoria de Deus estabelecendo o princípio da separação. Desde o primeiro dia da criação, irmãos, Deus estabelece um princípio. A criação tem princípios. E o princípio aqui é o princípio da separação, com propósito de organização, ordem, planejamento, sabedoria e, sem dúvida nenhuma, ensinamento redentivo. Separação, irmãos, é algo fundamental na mente de Deus para a criação. Podemos ver no Gênesis que ele separa a luz de trevas, ele separa o dia da noite, ele separa as águas sobre o firmamento das águas, ele separa a terra das águas. Perceba como Deus vai fazendo a criação e separando uma coisa da outra. Deus simplesmente ordena que a luz brilhe e depois ele separa a luz das trevas. Vale dizer aqui, irmãos, quando o Senhor diz haja luz, ainda não é a criação do sol e da lua, porque nós só entendemos noite e dia por causa, nós hoje, né? Nós só entendemos noite e dia por causa do quê? Do sol e da lua. Mas aqui Deus disse o quê? Haja luz. Mas, irmãos, Deus disse haja luz no primeiro dia. Foi só no 4º dia. Ou seja, a luz sobre a terra antes do sol e das estrelas. Por um acaso, isso é difícil para aquele que é a luz? Sem dúvida que não. Ele é a própria luz. A luz emana do Senhor. Deus é provedor de luz antes da criação do sol, antes da criação da lua. Mas, sem dúvida nenhuma, como nós já dissemos e defendemos, é evidente que Gênesis, irmãos, é um livro religioso. Gênesis não é um livro científico. Moisés, quando está escrevendo Gênesis, não teria cabimento Moisés explicar isso aqui de uma maneira científica. Hoje, com a evolução da ciência, e graças a Deus há cientistas cristãos, cientistas criacionistas, que estudam o mundo, a criação, sobre o pressuposto da existência de Deus. Segundo estes cientistas, é mais do que comprovado que existe luz sem a necessidade do sol e das estrelas. Até a NASA já descobriu isso. Você vai no site do telescópio Hubble e está lá, irmãos, inúmeras fotos de luz no espaço, através tão somente de gases superaquecidos que provocam uma iluminação. Então isso, a ciência já mostra uma questão parecida como essa. Ou seja, luz sem necessidade de sol, estrelas ou lua. No mundo, no universo, há uma imensidão de luzes que não dependem dos luzeiros, sol, lua e estrelas. Tudo, irmãos, uma concentração de gases superaquecidos, a Terra girando em volta desta concentração de gases, e aí, à tarde e amanhã. A ciência admite já isso.
só não acredita a Deus. Fala que tudo ainda faz parte de um processo de evolução, de uma explosão e de tudo mais. Mas, irmãos, existe fonte de luz sem sol, lua e estrelas. A ciência já admite isso. Só não vai dizer que Deus é o autor disso. Porque o pressuposto da ciência moderna não é Deus. Não é verdade? Mas é a teoria da evolução. Agora, haveria sentido Moisés explicar o Gênesis desse jeito e dizer que esses gases é fruto de um espectro de radiação eletromagnética, ou gases ou luz infravermelha? Irmãos, o que o povo de Deus, saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, e entender com uma linguagem dessa? Imagina. Então, irmãos, cientificamente, espectro de radiação eletromagnética faz com que haja luz sem sol, estrelas e lua. Quem fez isso? O Criador. Amém? A ciência só descobre e dá nome a coisas que o Criador fez, irmãos. Louvado seja Deus. Há inúmeras formas de radiação eletromagnética: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Irmãos, tudo pertence ao Senhor. Isso só foi descoberto pelo homem. E Deus deu sabedoria ao homem para isso, para descobrir a sua criação, a criação do Senhor. Mas perceba, faria sentido Gênesis ter essa linguagem? Evidente que não, porque Gênesis é um livro religioso e não científico. Amém? Então, irmãos, esse é o nosso Criador. Deus separa, Deus declara: haja luz e há luz. Esse é o nosso Senhor. Por isso que o Salmo 104 vai dizer assim: bendiga o Senhor, ó minha alma, Ele é grandioso, Ele está vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Ou seja, olha a descrição de Deus, não é? Com tudo que é grandioso, ainda é pequeno para descrever esse Deus Criador. Esse é o nosso Deus, irmãos. Mas é interessante a gente pensar, irmãos, que esse princípio da separação na criação, ele tem uma conexão com a separação na história da redenção. É interessante, irmãos, que nas Escrituras, luz é associada a Cristo. O que Jesus disse? Eu sou o quê? A luz do mundo. Amém? Luz na história da redenção é associada à palavra do Senhor. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É dito que o povo de Deus que está em Cristo, ele é luz no mundo. Ele não tem luz própria, mas por pertencer a Cristo, ele é luz na sociedade, porque ele não está mais em trevas. Amém? A caminhada do cristão é uma caminhada na luz. Paulo vai falar: olha, não vos comuniqueis com as obras das trevas. Elas são infrutíferas, elas não glorificam ao Senhor. E Provérbios 4,18 vai dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas também, irmãos, trevas são associadas a Satanás. Trevas é associada ao pecado. Trevas é associada na Bíblia à incredulidade. Trevas é associado à ignorância espiritual. Trevas é associado ao julgamento de Deus sobre os ímpios. Então perceba como
quando Deus separa luz e trevas, tem uma ideia que vai além da criação, irmãos. O povo de Deus tem que andar na luz. Uma vez que luz e trevas não têm nada em comum. Como Paulo disse, que comunhão há luz com trevas. E a gente vai ver isso, irmãos, desde Israel. Por meio de Moisés, Deus ordenou ao povo de Israel que Israel não se misturasse com as outras nações. Mas infelizmente se misturaram, transgrediram os mandamentos do Senhor. A ordem de Deus era: se separem. Eu escolhi vocês para que vocês sejam diferentes, não se contaminem com falsos deuses, falsos ídolos. Mas o coração levou eles para a idolatria. Agora, irmãos, hoje em dia o povo de Deus precisa ter o mesmo cuidado com o seu modo de viver. Por isso, por exemplo, Salmo capítulo 1. Olha, se separe do caminho do ímpio, se separe da roda dos escarnecedores, tenha o seu prazer na lei do Senhor, seja separado, não se contamine, não vá para as trevas, não se contamine, renove a sua mente, não vos conformeis com o mundo está em trevas. Não tenha amizade com o mundo, Tiago capítulo 4, quem é amigo do mundo, quem é amigo das trevas, é inimigo de Deus. Não ame o mundo, porque as coisas que há no mundo, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, isso não procede do Pai, isso procede das trevas. Portanto, irmãos, na história da redenção, Deus sempre é provedor de luz para os que estão em trevas. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai conectar Gênesis 1:3 com a salvação. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 5 e 6. O apóstolo diz assim: nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, pois foi Deus que disse. Olha só para onde Paulo vai, irmãos. Foi Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só, irmãos. O mesmo milagre da criação é o mesmo milagre da criação, da salvação. É Deus quem opera. O Deus que falou, no meio das trevas, haja luz. É o mesmo Deus, irmãos, que no meio da incredulidade e da morte espiritual disse: haja luz para nós. Haja salvação. Haja conversão. Haja convencimento do Espírito Santo. Venha a pregação do Evangelho sobre essa criatura e transforme essa vida, porque eu amo eternamente. Esse é o Deus, irmãos, que criou a nossa salvação. Que criou novas criaturas, irmãos, em Deus, em Cristo, nós somos recriados. Porque a primeira criação representada por Adão é queda, irmãos. É vergonha a Deus, envergonha a criação que o pecado fez no mundo. Agora, sob novo representante, um que obedeceu toda a lei, um que fez toda a vontade do Senhor, um que se agradou, um que Deus olhou e falou: da obra desse eu me agrado, só dele. Quem é esse? O Filho de Deus. Esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Se nós damos prazer a Deus, irmãos, é porque Cristo é o nosso representante. Porque tudo que nós sabemos dar a Deus é desonra, é incredulidade, é morte. Mas porque Cristo fez tudo por nós, Ele nos ama.
Ele nos aceita. Deus só nos salvou, irmãos, porque Cristo entrou na frente. Amém, irmãos? E isso é o quê? Nova criação. Louvado seja o Senhor. Então perceba como Gênesis tem o relato da primeira criação tem tudo a ver com o relato da nova criação, irmãos. Então Deus estabelece esse princípio da separação na nossa salvação, como também, irmãos, nós vamos ver como Deus é fonte de luz, não só na criação, não só na nossa salvação, mas na eternidade também. Quando habitarmos com o Senhor em novos céus e nova terra, João tem a visão, irmãos. João viu, né? Tem até a música que fala, né? João viu, né? João viu. A cidade, Apocalipse 21, a cidade não precisa de sol, a cidade não precisa de lua, pois a glória de Deus a ilumina. Olha só, do mesmo jeito que no primeiro dia da criação, não precisou de sol, não precisou de lua para haver luz, em nova terra não precisa de sol, não precisa de lua para ter luz, porque a glória do Senhor emanará, sem dependência da sua criação. Portanto, irmãos, a cidade não precisa de sol, o nosso futuro endereço, a nossa casa que está reservada para nós pela graça. A cidade não precisa de sol, não precisa de lua, a glória de Deus a ilumina, o Cordeiro é a sua candeia, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a glória. Apocalipse 22:5, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles, os crentes, os justos, reinarão para todo o sempre. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, de Gênesis, na criação, na redenção, na consumação, a mesma ideia, o mesmo princípio, o mesmo Deus governando toda a história. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, terminando com algumas lições conclusivas, compreendamos que em meio às trevas, brilhar a luz, isso aponta para Cristo. Em meio às trevas, Deus dizer, haja luz. A luz é Cristo que brilhou em nossos corações, irmãos. Por isso João, capítulo 1, do 1 ao 5, vai dizer, no princípio era aquele, Jesus, aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe se fez, nele estava a vida, e ele, Jesus, era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem. Amém, irmãos? Nesse mundo de pecado, irmãos, parece que as trevas vai vencer, não parece? Nesse mundo de corrupção, nesse mundo de mentira, nesse mundo de enganação, esse mundo de fake news, irmãos, parece que as trevas vai engolir, não parece? Só parece. Só parece, irmãos. É pura aparência. Amém? Mas, pastor, parece que Deus deixou a corda meio frouxa. Até concordo. Mas, irmãos, a corda está nas mãos do Senhor. Quando Deus quer puxar o cabresto de vez, Ele puxa. Amém? A corda pode estar frouxa? Pode. Mas, irmãos, o mal está sob o domínio. Amém? É o que Apocalipse diz.
Deus sabe os limites da corda. Deus sabe, irmãos, quando solta e quando puxa. Amém? Deus sabe. Mas em segundo lugar, irmãos, em meio às trevas brilhar a luz, isso tem tudo a ver com a nossa nova criação. Por isso Colossenses 1:13-14 diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Em terceiro lugar, irmãos, entendamos que o universo não é, irmãos, uma emanação de Deus, tá? Entendamos que o universo não é uma parte do ser divino. Isso hoje é chamado de panteísmo. O mar é Deus, a árvore é Deus, o oceano é Deus, a criação é Deus. Não, irmãos, estas coisas foram criadas por Deus. Amém? E Deus tem controle sobre a sua criação. Toda a criação é dependente de Deus. A criação não é Deus, mas é dependente de Deus para a sua existência. Porque o Deus que cria é o Deus que sustenta pelo poder do seu próprio ser. Amém, irmãos? Deus tem tanto controle que Ele diz que a criação, Romanos 8, hoje a criação geme. Isso está no controle do Senhor. Mas vai chegar um tempo que, assim como vai acontecer com os filhos de Deus, vai acontecer com a criação, que a criação será redimida da ofensa do pecado sobre ela. Amém? A gente nem sabe o que é isso, a gente só sabe o que é criação com pecado, né, irmãos? Agora, a criação sem pecado, um dia a gente vai saber. Amém? Certamente um dia a gente vai saber. Em quarto lugar, irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor é poderosa. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Tudo que Deus fala se cumpre. Ele fala, e o nome disso é dia, e é dia. O nome disso é noite, e é noite. Amém, irmãos? Ele disse, haja luz, e tem o que Ele fala. Irmãos, quando eu me converti, eu não sei vocês, eu me converti numa igreja muito adepta da teologia da prosperidade, sabe? Não sei vocês. E aí, irmãos, eu fui ensinado, como também pelos livros dessa linha, de que a gente podia decretar. E baseado em que texto que a gente podia decretar? Um dos textos, de a gente falar e acontecer. Olha, vamos para Gênesis, olha aqui, irmãos. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus teve fé. E porque Deus teve fé, aconteceu. Então você decreta, e se você tiver fé, vai acontecer. E aí eu saía decretando tudo. Porque para mim isso era o certo. E aí, irmãos, aí eu fui crescendo na palavra do Senhor. Deus foi tendo misericórdia. Irmãos, e está muito claro hoje para mim que uma coisa é Deus falar, outra coisa é um ninguém falar. Quem somos nós? Não é verdade, irmãos? E isso, irmãos, uma vez eu li um livro, há poder em suas palavras, que é um best-seller entre os cristãos. Milhares e milhares de exemplares. Chegou a ler, missionário? Esse também? Aí. Um best-seller. E acreditava, amém. Somos dois. Somos um agora. Então, irmãos, a palavra de Deus, Deus fala e acontece. Deus decreta e as coisas acontecem segundo o decreto do Senhor. Amém, irmãos? Em último lugar, se você está nas trevas da incredulidade, busque refúgio naquele que é luz, Cristo. Amém, irmãos? Se o seu coração está em trevas,
Se a sua mente está em trevas, o único que pode arrancar essas trevas da sua alma, o único que pode arrancar essas trevas do seu coração, é aquele que é luz. É aquele que é eternamente luz. Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o profeta Isaías vai dizer, da boca do Senhor, ele vai dizer assim em nome de Deus: ai dos que fazem da escuridão a sua luz. Ai daqueles que vivem a escuridão e fazem da escuridão o seu caminho. E fazem da escuridão a sua luz. Isaías 5, 20 e 21. Ai dos que fazem da escuridão luz e da luz a sua escuridão. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai, aqui, irmãos, é juízo. Vem juízo sobre os que andam em escuridão. Se não for visitado pela misericórdia e pela graça do Senhor, irmãos, ai, é o ai do juízo do Senhor dizendo: se arrependa, porque se não se arrepender, ai. Portanto, irmãos, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai daqueles que dizem: Deus Criador, isso é uma palhaçada, isso é mentira. Ai daqueles que dizem, irmãos, que Gênesis é lenda, é mitológico. Se não se arrependerem, irmãos, ai daqueles que querem conhecer tudo da ciência, sem conhecer o autor do conhecimento, que é Deus, que é o Senhor da criação. Portanto, irmãos, é interessante pensar aqui que são sábios aos próprios olhos, são prudentes em seu próprio conceito. É interessante aqui que tem virtude. Nas trevas, irmãos, tem virtude. Quem está em trevas tem sabedoria e tem prudência, só que é sem Cristo, só que é na escuridão, só que é, irmãos, sem salvação. Ai dos que são sábios, tem sabedoria, mas ai dos que são sábios segundo o próprio coração e não segundo a palavra do Senhor. Ai dos que são prudentes. Puxa, olha como ele é prudente, parece um crente, mas não é a prudência de um regenerado, não é a prudência de um salvo, não é a prudência de alguém que glorifica o Senhor. Tem sabedoria, mas não a de Deus. Tem prudência, mas segundo os conceitos humanos. Por isso, irmãos, pessoas com toda a sabedoria e prudência vão para o inferno. Pessoas boas, legais, bacanas, vão para o inferno. Sabedoria e prudência não salva ninguém, se não conhecer o Criador. Se Jesus não se revelar, irmãos. Por isso a gente enxerga a dependência do Criador. O quanto precisamos de Jesus. Amém, irmãos? Para que a nossa sabedoria e prudência esteja nesse Deus de toda a criação aqui. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Firme o seu compromisso com o Senhor de andar na luz. Entenda que você é um separado para ser diferente, não para ser um mundano. Entenda que Deus te separou das trevas para ser um filho de Deus, um filho da luz. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelo teu imenso favor. Ajuda-nos a andar na luz. Ajuda-nos a nos maravilharmos com esse Deus criador, sustentador que nos redimiu. Graças te damos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor e graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.